Considere que um professor de arqueologia tem obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Então, olha só, a questão 1 fala que o arqueólogo, professor de arqueologia, ele tem 4 opções de museus nacionais, 4 opções de escolha. Museus internacionais, 4 opções de escolha. Ou seja, ele tem 8 museus para visitar. Mas ele só pode ir a 5. Ele preferiu escolher 3 brasileiros, 3 museus nacionais e 2 estrangeiros, 2 museus internacionais. De quantas formas ele pode fazer essa escolha? Bom, a ordem que ele vai fazer essa escolha não faz diferença, porque tanto faz MASP ou MAN, ele vai aos 2 museus. Então, a primeira pergunta a se fazer nesse tipo de problema é a ordem. A ordem da escolha faz diferença? Ir ao MASP, depois ir ao MAN, é diferente de ir ao MAN e depois ir ao MASP? Interfere na situação? Não. Se a ordem não faz escolha, nós temos uma combinação. Nós temos uma combinação de 4 museus nacionais agrupados 3 a 3 e 2 museus estrangeiros dentre os 4. Então eu tenho 4 museus estrangeiros para escolher 2. Então, uma combinação de 4 agrupados 3 a 3 e uma combinação de 4 agrupados 2 a 2. Usando a fórmula da combinação, que eu vou deixar aqui por enquanto, a gente tem N e P. Então, N dividido por fatorial de P, N menos P fatorial, vezes N dividido por fatorial de P, menos N menos P fatorial, certo? 4 fatorial sobre 3 fatorial, 4 menos 3, 1, vezes 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial. Como é que a gente resolve isso? Eu vou desenvolver esse 4 fatorial até o 3, que é o que está no denominador mais próximo de 4. 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 1 fatorial, vezes 4, 3, 2. Mesmo processo, vou desenvolver o 4 fatorial até o mais próximo dele, no denominador, que no caso é o 2. E vou desenvolver o outro fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, a gente corta o 3 com o 3, o 2 fatorial com o 2 fatorial, esse 2 aqui com esse 4. Então, ficou 4 vezes 2 vezes 3, 6. 4 vezes 6, 24 formas possíveis desse professor escolher os museus que ele quer visitar. Isso me dá a resposta da letra D. Uma aposta da Mega Sena, modalidade de apostas da Caixa Econômica Federal, consiste na escolha de 6 dentre os 60 números de 1 a 60. O número máximo possível de apostas diferentes, cada uma delas incluindo os números 12,
22 e 23 é igual a... Bem, como é que a gente vai pensar nessa questão? São 60 números. Eu tenho que escolher 6. A ordem com que eu vou escolher não faz diferença. Se vocês nunca assistiram ao sorteio da Mega Sena, todas as bolas ficam dentro de um globo e abre a portinha para a bola cair. Então, se caiu 60 e depois caiu 1, não vai fazer a menor diferença. O que interessa é que o 60 é uma bolinha que vai ser marcada como uma das sorteadas e a 1 também. Se sair a 1 primeiro e depois a 60, o jogo continua sendo o mesmo. Então, a ordem com que as bolinhas vão ser sorteadas, melhor, a ordem com que os números vão ser sorteados, não faz diferença, tá? Só que eu tenho 60 para escolher 6. Dentre os 60, ele já estipulou que esses 3 precisam fazer parte. Então, se eu tinha 60 e esses 3 são obrigatórios, eu já não tenho mais 60. Eu agora tenho o quê? 57. Se eu tinha que escolher 6, e dos 6 que eu tinha que escolher, 3 já foram escolhidos, já são obrigatórios fazer parte dos 6, eu agora só tenho que escolher o quê? 3. E isso é uma combinação, né? Porque, como eu falei antes, a ordem com que o sorteio é feito, com que o número sai no sorteio, não faz diferença. Saiu o número 1 e saiu 60, é a mesma coisa que saiu 60 e depois saiu 1. Você vai marcar lá no teu cartão do mesmo jeito. Se a ordem não faz diferença, nós temos uma combinação, certo? Então, uma combinação de 57 agrupados 3 a 3, usando a fórmula P, 3, 57 fatorial, 3 fatorial, N menos P fatorial, 57 menos 3, 54 fatorial. A gente não vai precisar fazer o cálculo porque a questão é de múltipla escolha e ela não está utilizando a resposta total. Ela está usando 57, não vai caber aqui. Ela está utilizando 57, 56, 55, 54. Eu vou andar com o fatorial 57 até o maior que tiver no denominador. Corto. E o 3 fatorial vira 3? Não, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Carol, por que você nunca coloca o 1? Porque o 1 não faz diferença na multiplicação, né? Ele é elemento neutro. 2 vezes 3, 6. Como é que a gente vai simplificar isso aqui? Tá simplificado? Não, não tá. Ele não simplificou aqui embaixo. Então, eu tenho 57 vezes 56 vezes 55 dividido por 3 vezes 2 vezes 1, certo? Na letra D, a gente encontra isso, só que a ordem dos fatores não altera, né? Tá 1 vezes 2 vezes 3, não tem problema. O jogo de dominó possui 28 peças distintas. 4 jogadores repartem entre si essas 28 peças, ficando cada um com 7 peças. De quantas maneiras distintas se pode fazer tal distribuição? Então, olha só. Primeira coisa, determinar se a ordem que eu vou receber minhas peças faz diferença. Faz diferença eu receber, primeiro, aquela que vem vazia, depois a que vem com 1 e vazia, ou a que vem com 1 e 2. Faz diferença eu receber primeiro a que vem os 2 vazios e depois receber a que vem 1 e 2? Ou receber essa aqui antes da outra vai mudar a quantidade de peças com que eu tenho na mão para dispor na hora do jogo? Não faz diferença, né? Se não faz diferença, eu tenho uma combinação. Agora vamos lá. Eu tenho uma combinação, ou seja, a ordem não faz diferença, eu sou a primeira jogadora e são 28 peças. Então, eu vou receber 7.
de quantas formas eu posso escolher 7 peças de um grupo de 28. Fiz a minha escolha. E o segundo jogador vai fazer a escolha dele. Só que se eram 28 peças e eu já fiquei com 7, o próximo jogador só tem 21 peças para escolher, certo? E ele também tem que escolher 7. O terceiro jogador vai fazer a escolha. Então, o primeiro jogador fez a sua escolha, e o segundo fez a sua escolha, e o terceiro vai fazer a sua escolha. Para o terceiro jogador, só sobraram 14 peças. Que, como não faz diferença, eu tenho 14 peças agrupadas 7 a 7. E o último jogador, que tem uma combinação de 7 agrupados em 7. Ou seja, o último jogador não tem escolha, ele vai ficar com aquilo e acabou. Tá? Resolvendo, o que eu tenho? 28 fatorial, olha a fórmula lá em cima. 28 é N, 7 é P. 28 fatorial, 7. Não vou fazer mais a subtração não, porque você já sabe que tem. Não vou indicar mais a subtração não, vou só resolver. 28 menos 7, 21 fatorial. E 21 fatorial, 7, 21 menos 7, 14 fatorial. E 14 fatorial, N menos P. E só por curiosidade, tá? Só para vocês terem certeza de que isso aqui vai ser 1. 7 fatorial, 7 fatorial, 7 menos 7, 0 fatorial. 0 fatorial é 1, tá? 7 fatorial com 7 fatorial, divide e vai ficar 1. Então, o que eu tenho? 21 fatorial com 21, 14 fatorial com 14 fatorial. Na verdade, me sobrou 28 fatorial sobre 7 fatorial, vezes 7 fatorial, vezes 7 fatorial, vezes 7 fatorial. Ou seja, 7 fatorial à quarta. E isso vai me dar a letra C. Tudo bem? Ao utilizar o caixa eletrônico de um banco, o usuário digita sua senha numérica em uma tela, como mostra a figura. Os 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são associados aleatoriamente a 5 botões, de modo que a cada botão correspondam 2 algarismos, indicados em ordem crescente. O número de maneiras diferentes de apresentar os 10 algarismos na tela é... Bom, então tá aí o espaço da senha. Essa é só um exemplo. Esse aqui é só um exemplo. Então, eu tenho 0 ou 3, 5 ou 7, 1 ou 4, 2 ou 9, 6 ou 8, tá? Mas os números podem vir de outra forma. Pode vir 0 ou 1, aqui pode vir 2 ou 3. A forma com que eu vou escolher 2 números para colocar aqui sempre muda. Então, é isso que ele quer saber. De quantas formas essa mudança pode ocorrer. Antes de mais nada, o que eu preciso decidir? A ordem disso vai fazer a diferença? Se eu colocar aqui 0 na frente do 3 e o 3 na frente do 0, vai fazer a diferença? Não. Por que não? Porque se a minha senha tiver o 0 aqui como primeiro elemento, apertar aqui tanto faz ter o 0 ou o 3 na frente. Porque vai aparecer a minha senha cadastrada, tá? Então, a ordem que eu coloco os números aqui embaixo não faz diferença. Se essa ordem não faz diferença, eu tenho uma combinação. Então, para fazer a primeira escolha, eu tenho 10 algarismos agrupados 2 a 2. E agora eu vou fazer a segunda escolha. E agora eu vou fazer a segunda escolha. Se eu já escolhi 2, só me sobraram 8, que eu vou agrupar de 2 a 2 novamente. Se eu já escolhi mais 2, me sobraram 6, que eu vou agrupar 2 a 2 novamente. E vou fazer a minha quarta escolha. Sobraram só 4 algarismos para eu escolher 2. E a última? Gente, nem preciso escrever uma combinação de 2 em 2. A gente já viu
que uma combinação, quando N e P são iguais, vai dar 1 no exercício anterior. Até porque se só sobraram 2 algarismos para eu colocar aqui, eu não tenho mais escolha para fazer, eu só tenho essa, né? Então, resolvendo isso, eu tenho, usando a fórmula, N e P. N fatorial sobre P fatorial, N menos P. 8. P fatorial, N menos P fatorial. 6. 6 fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. E aí a gente vai simplificar, da mesma forma que foi feita na questão anterior. 8 com 8, 6 com 6, 4 com 4. Sobrou o quê? 10 fatorial sobre 2 fatorial, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 fatorial, a quinta. Ok? Isso aí é a questão, é a opção A. Certo? Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Nigéria. Terceiro lugar, Holanda. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes podem existir? Então vamos lá, primeira pergunta que a gente vai fazer. A ordem faz diferença? Se eu trocar Brasil de lugar com Nigéria, dá no mesmo? Não, né? Então aqui a ordem faz diferença. Se a ordem faz diferença, não é mais uma combinação, eu não posso mais usar aquela fórmula em laranja lá no canto. Ué, e como é que a gente faz? A gente faz por contagem simples, como a gente fez até hoje. Quantas opções de escolha eu tenho para o primeiro colocado? Se são 24 países, 24 opções de escolha. E quantas opções de escolha eu tenho para o segundo colocado? 23. E quantas opções de escolha eu tenho para o terceiro colocado? 22. Resolvendo essa conta, eu vou encontrar o número 12.144. Que é a letra D. Gente, olha só, na última questão, na questão anterior à questão 4, eu disse que a resposta certa, deixa eu fazer um adendo aqui de verde, porque a gente estava usando verde. Eu disse que a resposta certa era 10 fatorial sobre 2 fatorial elevado à quinta. Mas não tem isso para marcar. Por quê? 2 fatorial é o mesmo que 2, tá? Então, 10 fatorial sobre 2 à quinta. É a mesma coisa. Só que não tem essa opção. A opção é essa, tá? Clara e Alex foram incumbidos de realizar um trabalho. E para isso escolheram na biblioteca 9 livros. Decidiram que inicialmente cada um faria a pesquisa individualmente. Dessa forma, Clara ficaria com 5 livros e Alex com 4 livros. Nessas condições, o número de maneiras diferentes de Clara escolher os 5 livros é... Bom, ele não dá, analisando já as opções, ele não dá a quantidade de possibilidades que Clara tem. Mas ele faz algumas comparações de Clara e Alex. Então vamos fazer Clara e vamos fazer Alex, tá? Antes de mais nada, antes de fazer Clara e Alex, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber
se a ordem faz diferença. A ordem faz diferença? Os 5 livros que Clara vai escolher, se ela escolher matemática, física e biologia, é diferente dela escolher primeiro biologia, depois física e por último matemática, e depois história e geografia? Não, né? A ordem que ela vai fazer a escolha dos livros não influencia nos livros que ela vai levar para casa. Então, a gente tem uma combinação. A gente tem uma combinação de 9 livros agrupados 5 a 5. Agora, se Alex vai fazer isso, Alex, por sua vez, tem 9 livros para escolher quantos? 4. E como é que isso fica resolvido? NP, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Vamos fazer, Alex. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Olha só, a mesma coisa, né? 5 fatorial vezes 4 fatorial, 4 fatorial vezes 5 fatorial. A gente diz que esses números são complementares. Eles dão o mesmo resultado, certo? Isso é a letra C. A senha de um cartão eletrônico possui 7 caracteres, todos distintos, sendo 4 algarismos e 3 letras maiúsculas, intercalando algarismo e letra. Sabendo que são disponibilizados 26 letras e 10 algarismos, o número de senhas distintas que podem ser confeccionadas é... Gente, olha só, se eu tenho algarismo, letra, algarismo, letra, algarismo, letra, algarismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, certo? Então, se eu estou falando de senha, a ordem faz toda a diferença. Se eu colocar aqui 5 e aqui 4, quando eu troco 4 de lugar com 5, eu tenho uma senha diferente, certo? Então, se a ordem faz diferença, não pode ser combinação. Vamos fazer por contagem simples, tá? Então, olha só. Para o primeiro algarismo, quantas opções eu tenho? 10. Por que 10, Carol? Por que não 9? Pode começar com 0? Pode. É senha. Senha pode começar com 0. E ele falou que são distintos. Se são distintos, 10 aqui, 9, 8, 7. Agora vamos colocar as letras, certo? 26 letras para a primeira escolha, 25 para a segunda, 24 para a terceira. Tudo vezes, né? Eu tenho 10 opções para o A, e 26 opções para a letra, e 9 opções para o algarismo, e 25, tudo vezes. Essa conta vai dar 78.624.000. Quem quiser pode fazer. Letra C. Ok? Os bilhetes de uma rifa beneficente apresentam a numeração 1, 2, 3, 999, 1000. Quando me ofereceram a rifa, percebi que, curiosamente, faltavam ser vendidos todos os bilhetes cujos números eram escritos apenas com os algarismos 2, 5, 6 e 8. Para colaborar, comprei todos os bilhetes cuja numeração era de 3 algarismos distintos. A porcentagem que representa a quantidade de bilhetes que comprei em relação à quantidade dos bilhetes que faltavam ser vendidos situa-se em... Então, vamos fazer o seguinte. Todos os bilhetes possíveis. Ah, antes de mais nada, pergunta que não quer calar. A ordem faz diferença? Sim, porque o bilhete 25 é diferente do bilhete 52, tá? Então, vamos primeiro fazer todos os bilhetes possíveis. Então, todos os bilhetes com algarismos. 4, 2, 5, 6 e 8. 2.
todos os bilhetes com 2 algarismos. Se são 2 algarismos, quantas opções de escolha eu tenho para o primeiro? 4. E para o segundo, 4 de novo, porque eu posso ter o 22, o 55, o 66 e o 88. 3 algarismos, 4 opções, 4 opções, 4 opções. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Isso aqui vai me dar 84 bilhetes. 84 bilhetes é o que falta para vender. Agora vamos ver os que eu comprei. Eu comprei todos os bilhetes que tinham 3 algarismos distintos. Todos os bilhetes formados, perdão, por 3 algarismos distintos. Então, eu comprei 4 opções para o primeiro, 3 para o segundo, 2 para o terceiro, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, eu comprei 24 bilhetes. Ele quer agora a porcentagem disso. Então, 84 bilhetes é o total de bilhetes que faltam ser vendidos, certo? Eu comprei 24. Isso equivale a quantos por cento? Tanto 84 quanto 24, os dois dividem por 12. Acho que dividem por 12. 60, 72 e 84. Os dois dividem por 12. Simplificando os dois por 12, 24 vai dar 2, 84 vai dar 5 é 60, 72, 84, 7. Resolvendo essa multiplicação cruzando, eu tenho 7x igual a 200. X é igual a 200 dividido por 7, que vai dar 20. 20 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14 para chegar a 26. Abaixo outro 0. 60 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. Sobrou 4. 28. E vai uma dízima periódica. A resposta à pergunta situa-se entre 28%, está entre 25% e 30%. Opção correta, letra B. Uma liga esportiva elaborou um campeonato de futebol que será disputado em 2 turnos. Em cada turno, cada clube jogará exatamente uma partida contra cada um dos outros participantes. Sabendo que o total de partidas será de 306, o número de clubes que participarão do campeonato é igual a... Primeiro, quando eu vou escolher 2 times para jogar, a ordem que eu faço a escolha faz diferença? Faz diferença eu escolher primeiro Flamengo e depois Fluminense? Ou escolher primeiro Fluminense e depois Flamengo? O jogo não vai rolar do mesmo jeito? Então a ordem da escolha não faz diferença, certo? Então eu tenho uma combinação. Uma combinação de quantos times? Não sei. Só sei que eles são agrupados 2 a 2. Acontece que ele falou que o campeonato está em 2 vezes. Primeiro tem a ida e depois tem a volta. Então, cada Fla-Flu vai acontecer 2 vezes. E isso é igual a 306. Certo? Vamos montar a regra de combinação, que está ali, a gente já sabe. 2 vezes n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial, igual a 306. Como é que eu faço para me livrar desse fatorial aqui? Eu vou andar com o de cima até o menor de baixo, certo? Que é n menos 2. Quem vem antes de n? N menos 1 já me basta? Não. Eu vou precisar andar até o n menos 2 fatorial. 2 fatorial é o quê? 2. N menos 2 fatorial igual a 306. N menos 2 fatorial eu cortei com N menos 2 fatorial. 2 eu cortei com 2,
e ficou para mim uma equação de segundo grau, ok? N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 1, menos N. 306, que está no segundo membro, eu vou trazer logo para o primeiro. Menos 306 igual a zero. Uma equação de segundo grau. Vou fazer um delta aqui rapidinho. B ao quadrado menos 4A. Tá bom, para ficar melhor assim, né? C. Delta é igual a menos 1 ao quadrado, 1, menos com menos, mais 4 vezes 306, 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 1.225. N é igual a mais, N é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. N é igual a menos com menos, mais ou menos 35 dividido por 2. N vai ser igual a 1 mais 35, 36, dividido por 2, 18. Ou N menos 35, menos 34, dividido por 2, menos 17. Ok? Como o fatorial não pode ter número negativo, o N que eu quero é esse aqui, que vai me dar a letra B. Tá legal? Uma ONG decidiu preparar sacolas contendo 4 itens distintos para distribuir entre a população carente. Esses 4 itens, então vamos colocar aqui, 4 itens distintos. Não, o item não tem acento, paroxítona terminada em ens. Deixa quieto. Esses 4 itens devem ser escolhidos entre 8 tipos de produtos de limpeza e 5 tipos de alimentos. 8 limpeza e 5 alimentos. Em cada sacola deve haver pelo menos um item que seja alimento não perecível e pelo menos um item que seja produto de limpeza. Quantos tipos de sacola distintas podem ser feitos? Gente, olha só, isso daria um trabalho gigante se eu fosse fazer todos os que tem um produto de limpeza e 3 alimentos. 2 limpeza e 2 alimentos. 3 limpeza e 1 alimento. O que eu pensei de fazer? Eu pensei de fazer todas as sacolas possíveis, certo? E vamos lá, a ordem disso faz diferença? Eu vou escolher 4 produtos e colocar dentro de uma sacola. Se eu escolher arroz na frente de feijão, faz diferença de escolher feijão na frente de arroz? Não, né? Eu vou botar tudo na sacola mesmo. A ordem não faz diferença, é uma combinação. Então, todas as combinações possíveis é uma combinação de 13 alimentos agrupados 4 a 4. Agora, eu vou descontar todas as sacolas que só tenham alimentos, junto com todas as sacolas que só tenham produto de limpeza. Certo? Então, o que sobrar vai ter pelo menos um, porque se eu estou tirando todas as que têm produto de limpeza, só produto de limpeza, ou todas as que têm só alimento, o que sobrou tem que ter pelo menos um de cada, né? Então, uma combinação de 8 produtos de limpeza agrupados 4 a 4, ou uma combinação de 5 alimentos agrupados 4 a 4, certo? Uma combinação aqui de 13 em 4, certo? Fatorial de n, e apaguei a fórmula. P fatorial vezes n menos p, menos 8 fatorial, aplicando a fórmula, 5 fatorial, aplicando a fórmula.
13, vou desenvolver o 13 até o 9. 12, 11, 10, 9. 9. E vou andar com 4, né? Porque 4 fatorial não é 4. É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Menos 8, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 2. Esse 4 aqui é esse. Esse 4 fatorial eu desenvolvi. 5 vezes 4, 4. Porque 1 fatorial é 1. 9 eu cortei com 9. 3 vezes 4, 12. 2 com 10, 5. 11 vezes 13, abrindo, né? Lembra que eu falei 11 vezes 13? 11 vezes um número de 2 algarismos, abre o número e no meio coloca a soma, 1 mais 3, 4. 143 vezes 5, 3 vezes 5, 15, vai 1, 21, vão 2, 715. Menos 4, cortei com 4. 2 vezes 3 eu cortei com 6. 4 eu cortei com 8. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. E aqui sobrou 5. Então, eu tenho 715 menos 75, que vai me dar 5 menos 5, 0. 11 menos 7, 4. 640 formas diferentes de montar essas sacolas, que é a letra E, certo?